Boa noite a todos! Descomplicando o câncer infantil, esse é o 8º episódio da nossa série. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrico, e este é o programa para desmistificar o câncer infantil, aumentando assim o diagnóstico precoce e as chances de cura dessas crianças. Hoje a gente vai conversar com a Marielle Pinto. Ela é médica emergencista da Rede Básica de Saúde, professora da Unisul e da Universidade Pitágoras, aqui no sul da Bahia. E ela vai contar um pouquinho como foi que ela fez o diagnóstico do seu primeiro caso de câncer infantil. Como foi que ela se sentiu ao fazer esse diagnóstico e também como foi o manejo inicial desse caso. A grande questão do diagnóstico do câncer infantil é que os sinais e sintomas das doenças oncológicas são muito parecidos com doenças corriqueiras da pediatria. Isso faz com que a gente não lembre desse diagnóstico e se confunda com doenças normais, né, comuns da pediatria e que não tem tantos impactos. É muito comum que os médicos deixem passar. E quando eu recebo um paciente com um diagnóstico, muitas vezes eles já passaram por 4, 5, 6 médicos diferentes e nenhum deles suspeitou. E às vezes eles nem sabem qual foi o desfecho, de que aquele paciente que ele viu, de fato era um diagnóstico de câncer. Além disso, a gente tem um problema muito sério no nosso país, que é sobre a educação médica. Muitas universidades, país afora, vários locais, não fazem um ensino sistemático da oncologia pediátrica. Quando se tem, são aulas isoladas e sem muita ênfase no ensino. E a grande questão é que o médico da rede básica, que atende criança, o médico da família, o pediatra, precisa saber desse diagnóstico. Porque são eles que vão ver primeiro e são eles aqueles que vão impactar. O maior impacto que a gente pode fazer na vida dessa criança, porque ele não só vai acelerar esse diagnóstico, mas também ele vai minimizar muito sofrimento. Porque essa é uma doença que, como não é reconhecida rapidamente pelos nossos colegas, ela acaba por levar a um sofrimento muito grande por muito tempo e aumenta também a progressão de doença e piora o prognóstico dessas crianças. Então vamos chamar logo ela. Cadê Marielle? Você já está por aí? Cadê Mari? Deixa eu ver, cadê você aqui? Que ela é tímida e que... Vê aí se você recebeu o convite. Ela me disse que ela é muito tímida e que estava com vergonha de vir Olá. falar. Olá, Mari. Eu agradeço muito a sua coragem de estar aqui, se juntar comigo aqui com esse propósito de ajudar outras crianças a fazerem diagnóstico mais rápido, né? Com essa conscientização dos nossos colegas. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. Eu sou um pouco tímida, né? Fico um pouquinho de vergonha, mas a gente vai desenvolvendo. Faz parte, faz parte. Ô Mari, me conte logo assim um pouco sobre você. Como foi a sua formação? Quem é a doutora Marielle? Como é que você chegou onde você está? E como é que a gente se conheceu? Conta aí pra galera. Eu me formei há mais ou menos uns 5 anos, né? Trabalho aqui na região de Porto Seguro e Eunápolis. Trabalho já há algum tempo já com emergência. Eu sou apaixonada pela emergência. A gente já conversou sobre isso, né? E eu conheci a senhora durante a pós, né? Que eu fui fazendo Martagão e a senhora foi tutora de dois, o de oncologia pediátrica e que inclusive foi a aula mais emblemática da pós, a aula mais bonita. Eu conto isso para todos os meus alunos. É mesmo? E por que isso? Porque a gente... Foi uma aula que eu acho que a aula toda foi só chororô, lembra?
Mas foi uma aula, foi um divisor de águas para a gente, assim, que trabalha no interior. Principalmente pensando na parte oncológica, né? No que a gente não pode fazer, como é que a gente deve se portar com uma criança quando a gente suspeita de alguma coisa, de alguma neoplasia. E quando a gente pode recorrer, a quem recorrer, pedir socorro, como foi isso que eu fiz algumas vezes, né? E a senhora sempre esteve ali para poder nos ajudar. Então, eu dou aula também, sou preceptora do internato da Pitágoras e da Unisul aqui na região. Sou professora também de pediatria, de emergências clínicas hoje na Unisul Bahia também. Que maravilha, a É a professora. FPC também de Salvador, a mesma, né? Que maravilha. E me diz uma coisa, Mari, como era assim, antes, a sua história antes de você me conhecer, antes de você fazer o curso, como é que você pensava o câncer infantil? Que noção que você tinha sobre isso? Por que que você me diz aí que o curso foi um divisor de águas? Por que isso? Porque a gente, por exemplo, falando, eu trabalho na atenção básica também, falando na atenção básica. Se chegasse uma criança para mim, como chegou algumas outras depois do curso, eu poderia ser que eu negligenciasse aquela situação. Não sei se a palavra seria bem essa, mas eu teria olhado com outro olhar antes do curso. Depois que eu fiz o curso, eu vi que a gente às vezes cuidava, tratava de uma forma errônea. Por exemplo, uma criança que chegava com uma dor importante, às vezes a gente fazia analgésico, anti-inflamatório e não resolvia, e a gente ia recorrer ao corticoide, como sempre, bom e velho corticoide, né? Hoje eu não faço corticoide para ninguém, a Que não ser coisa que, mais linda, meu Deus do céu! não Ave Maria, sei orgulho que da prova. seja muito, que seja realmente o tratamento, mas como a gente usava, que eu vejo até hoje o pessoal usar muito para crise asmática, para IVAs e tal, eu não faço mais. Então, foram várias coisas assim que a gente aprendi que se temos mais de três, um hemograma vier com três séries alteradas, que eu preciso investigar melhor aquilo ali e tal. Então, realmente, para a gente do interior, que a gente passa muito aperto, né? Porque a gente é a gente e a gente naquele momento. Então, e às vezes a regulação demora demais, a gente conseguir um especialista, às vezes é muito demorado, então mudou muito. Melhorou muito a nossa, o nosso olhar, e eu acredito que também o prognóstico dessas crianças. Sim. E eu acho que uma das coisas que talvez impacte é exatamente aprender que às vezes a gente não precisa de exames complexos, né? Que às Às vezes vezes tá bem pertinho. básicos, É. né? Quais eram? Dá essas dicas aí pra galera. Quais eram os exames assim que às vezes no nosso dia a dia a gente pode ter para poder já dar dicas pra gente de como conduzir? Essa criança que a gente recorreu à senhora, né? Que foi, acho que, o primeiro caso. A gente tinha em mãos um hemograma, essa criança já estava sendo investigada, já tinha passado por um outro oncologista, né, numa outra cidade aqui perto, que foi descartado qualquer neoplasia. Ela estava internada alguns dias na enfermaria. E eu falo também, doutora, que Deus fala muito. Essa criança, no dia que eu vi ela pela primeira vez, eu não passava enfermaria. Eu não deveria ter visto essa criança lá para poder pedir socorro. E aí o pessoal da enfermagem falou: Ô, doutora, tem uma menina ali de 3 anos que ela tá com uma algia muito grande nos membros inferiores e tal. E a gente já está investigando, porém sem diagnóstico nenhum fechado. E aí eu estava no final do plantão, faltando 5 minutos para ir embora, eu fui lá ver ela. Olha que lindo. E É, isso é uma coisa importante, né? Eu digo que a gente às vezes ouve aqui, algumas pessoas vão dizer que é um cochicho de Deus, outras pessoas vão dizer que é instintivo, mas essas coisas às vezes acontecem com a gente, né? A gente que trabalha médicos, né? E a gente vê algumas coisas acontecerem que a gente não não. Parece sabe. que era feito pra gente. Mas Verdade. eu costumo dizer que esses casos, que às vezes são casos difíceis mesmo, né? E esse em especial foi bem desafiador. Mas esses acontecem com as
pessoas que têm condição de reconhecer também. Então, acho que colocam ali naquele caminho para poder a gente, sabe, só dar um empurrãozinho. Então, nesse momento a primeira vez que eu vi a criança, ela tinha lá no hospital um hemograma, que foi a primeira coisa que eles pediram, que já tinha alterações de 3 séries. Ela tinha uma TC de crânio e tinha também uma ultrassom, me parece, de membros inferiores. Porque ela estava internada por conta de uma dor que ela tinha no membro inferior. Não era nem por conta do problema neurológico, né? E quais eram os sinais e sintomas? Já que você está falando desse caso, quais eram os sinais e sintomas, assim, que mais te chamaram a atenção? Para mim, no primeiro momento, foi a dor. Ela tinha uma dor. Quando eu cheguei na enfermaria, ela estava com o celular, ela estava assistindo, e a mãe era uma mãe muito negacionista. E a mãe não aceitava, né? Que a gente estava investigando, que o pessoal estaria investigando, que já tinha uma suspeita, que ela mesmo que me falou nesse primeiro momento que ela tinha já feito uma avaliação com um oncologista numa cidade próxima, sem diagnóstico. E ela falava assim, ela ainda negava, não tem como ela tá com essa dor toda, sendo que ela fica o tempo todo no celular assistindo. Só que primeira vez que eu avaliei essa criança, quando eu toquei nela, no lugar que ela dizia que estava, ela começou a chorar de dor. Então, realmente era alguma coisa muito importante ali. Primeiro eu fui examiná-la, depois eu voltei para ver os exames. Foi o momento que eu já mandei tudo para a senhora. Ou seja, tirei todas as fotos e já enviei. E que acho que 2 dias depois a gente já conseguiu mandar essa paciente para Salvador, né? E que ela ficou um bom tempo com a senhora em Salvador. E Mari, como é que você se sentiu quando você viu esse caso? Como é que você percebeu isso, né? Esse sentimento mesmo. Eu queria falar um pouquinho de como é que a doutora Marielle se sentiu ao ver esse caso. Eu sei que foi um caso bem difícil, a família era uma família bem desafiadora. Desafiadora. É. No primeiro momento, primeiro contato com a criança e com a mãe foi medo mesmo. Porque, assim, impotência. Até a gente conseguir resolver, conseguir dar andamento, né? Para a situação dela. Porque a gente se sente um pouquinho, como a gente depende da regulação do Estado, a gente se sente um pouco de pé e mãos atados. Por exemplo, uma criança naquela situação, com 3 anos de idade, emagrecida, já com os laboratórios bem alterados, e a gente ficar, às vezes, 15, 20 dias aguardando regulação, é bem sofrido. E, além de tudo, a gente tinha o problema familiar, né? Que a mãe não aceitava, ela não queria o tratamento, ela não queria ter que ir para Salvador, ela queria continuar aqui e para casa, na verdade, que ela achava que ali não existia nada, que não tinha nada, que era coisa da cabeça da gente. Então, quando a gente conseguiu organizar tudo para mandar essa criança para Salvador, foi como se fosse assim, eu tirasse 1.000 quilos das costas, como se fosse dever cumprido, sabe? Essa sensação de dever cumprido, né, do médico é muito... É porque às vezes nem sempre a família vai reconhecer isso. Mas essa consciência que a gente, né, tem, como você está falando mesmo, às vezes é um peso assim que a gente sente de uma responsabilidade tão grande que a gente tem na vida do outro, quando a gente cuida do outro, que realmente eu acho que, enfim, não dá nem para a gente colocar às vezes em palavras, né, E como é. Lu, eu acho que por ser criança também, eu acho que acaba tocando ainda mais a gente, né? Eu fui fazer, já te comentei isso, né, algumas vezes, eu fui fazer pediatria por conta que eu não me sentia capaz de atender criança. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Então eu fui para fazer para ver se eu perdia um pouco esse medo. Agora, Mas hoje eu vejo de uma outra forma. Eu não acho que seja medo, eu acho que seja receio pela vida do outro. E eu acho que o médico, quando ele perde isso, ele não serve mais para estar ali. outro, né? Não é nem receio, é cuidado, né? Você tem esse senso de responsabilidade que a gente tem perdido muito na medicina, né, Mari? A gente tem visto, assim, colegas que muitas vezes
não tem esse mesmo senso de propósito que a profissão por si só já deveria ter, né? Por todos, né? Porque acho que muitas vezes a gente entra na faculdade com esse propósito, mas alguma coisa acontece que as pessoas vão se desvirtuando aí no caminho. Vão se perdendo. Mas vão se perdendo. Mas é muito importante, acho que até. Acho que de tudo que você me falou até agora, isso foi uma das coisas mais impactantes, assim, para mim, porque a gente precisa falar disso, né? Precisa falar e divulgar. A gente tem muitos médicos, sim, responsáveis e que correm atrás dos seus pacientes, porque sentem mesmo esse senso de propósito. E buscar esse conhecimento é muito admirável mesmo, porque a gente quer sempre estar fazendo o melhor pelo nosso paciente, né? E em relação a câncer infantil, como é que você se sentia antes, né? Você já falou aí da pediatria, que eu imagino que já era um desafio atender criança. Imagina a criança com câncer. Como era isso antes e depois? Ô, doutora, na verdade, eu acho que eu nunca pensei sobre isso, sobre atender uma criança com CA antes da pós. Eu achava que chegasse para mim, ou seja, na emergência, né, no hospital, eu não estaria na emergência, eu não atenderia crianças, digamos. Mas chegasse no PSF, eu encaminharia para o pediatra e estava tudo certo. Só que não é bem por aí, né? Porque às vezes a gente nem é especialista, a gente consegue muito rápido, né? Então, hoje eu me sinto mais segura e tal, para poder cuidar de criança, né? E poder fazer da melhor forma possível um serviço com qualidade, digamos. Que linda, que linda. Muito feliz por você. Mas vamos voltar aqui ao caso. A gente trouxe ela para cá, para Salvador, e eu me lembro muito bem quando ela chegou, porque foi um desafio fazer essa mãe ficar. Porque ela veio com tudo certo para ficar, mas ela não queria ficar de jeito nenhum. E foi bem desafiante, assim, esse Ela início. não queria ir, na verdade, né? A gente teve que acionar o pai, teve que acionar conselho tutelar e tudo. Foi bem complicado. Foi. Mas essa criança tinha um diagnóstico de, você lembra? Ela tinha uma suspeita de neuroblastoma. Isso. Ela realmente tinha um neuroblastoma. Era um neuroblastoma bem grave dela, né? E você chegou a falar com a mãe sobre essa suspeita de câncer? Não, diretamente não. Eu disse que a gente precisaria passar com ela com um especialista para a gente poder cuidar melhor do caso, porque ela já era uma paciente que estava bem assustada. Ela mesma me deu a devolutiva que ela já tinha investigado até uma neoplasia. Até então eu não sabia, ela mesma falou isso para a gente nesse momento, né? Mas, então, por conta da situação, que ela já estava em negação o tempo todo, a gente segurou um pouquinho sobre o diagnóstico. Porque no primeiro momento, quando eu mandei para a senhora todos os exames que eu tinha dela, a senhora já me deu o diagnóstico. A senhora falou, pode mandar porque é um neuroblastoma, eu tenho certeza. Mas a gente resolveu segurar um pouquinho e deixar para a senhora dar o diagnóstico lá para ela. Na verdade, a gente só consegue fechar mesmo o diagnóstico com o exame anatomopatológico. Só que existem coisas, né, ainda mais para uma especialista, que é muito óbvio, né? O quadro clínico às vezes é muito característico, você tem alguns exames bem óbvios e a gente não tem muito para onde correr. E é o que a gente precisa é agilizar mesmo. Aí você falou, né? Ah, se eu tivesse no PSF e visse um caso, a gente ia mandar para o pediatra ver. E às vezes demora de passar com o pediatra, depois o pediatra também precisa ter um senso né, de diagnóstico diferencial e lembrar dessa possibilidade para que ele possa também encaminhar. Então, às vezes, quem está lá na ponta, para poder, se você tem uma suspeita, o ideal é que a gente pule etapas para que ele chegue mais rápido no centro de referência, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente precisa realmente. Claro que a gente tem um problema muito sério
ainda no Brasil como um todo, que é a regulação dos estados, né? A regulação desses pacientes. E que às vezes a gente tem uma limitação mesmo. Então, às vezes a gente fica aqui na ponta do lado de cá, agoniado também, porque a gente quer receber o paciente e a gente também tem outros empecilhos. Por isso que o quanto mais rápido você fizer uma suspeita cá na ponta e fizer contato com o centro de referência, mais rápido esse paciente vai chegar. Antes dele agravar, precisar de UTI, né? Ficar lá no suporte avançado, que esse paciente vai ser muito mais difícil de chegar cá no centro de referência. Seja porque a gente não tem vaga de UTI, porque estão todos os pacientes, né? Por vaga mesmo. Às vezes é mais fácil você encaminhar um paciente para uma consulta ambulatorial do que para uma internação, ainda mais uma internação de UTI, porque a gente tem limitação de leitos mesmo. Então, é um desafio, de fato, e por isso, quanto mais rápido a gente fizer esse reconhecimento dos sinais e sintomas iniciais, menos sofrimento vai ser para essa família, porque imagina essa criança que você falou que tinha uma dor na perna e ela tinha também umas lesões na calota craniana, né? Essa criança tinha metástases ósseas, né? Ela tinha uma metástase periorbitária, ela já chegou com o olhinho ficando roxo, né? Que é uma lesão típica aí do neuroblastoma, que é aqueles olhos de guaxinim, né? Tinha lesões ósseas em calota craniana e tinha no bracinho e na perninha também. Então, por isso que ela sentia muita dor mesmo. E às vezes é dor para fazer analgesias fortes, porque às vezes tem um paciente com uma dor oncológica, né, com a dor causada por um tumor. Esses pacientes não podem ser tratados com uma simples dipirona, né? Eles precisam de analgésicos fortes, né, para que a gente realmente alivie a dor. Então, até esses cuidados iniciais, o médico que dá essa assistência lá na rede básica pode fazer isso, pode fazer muita diferença, né? Até ele chegar num centro de referência, que aí vai ser o tratamento especializado. Mas tem muita coisa que o médico da rede básica, que às vezes com exames simples, né? Ontem eu postei um reel que era sobre o raio-x de tórax. Então, Eu vi. no raio-x de tórax, você consegue distinguir o que é. E às vezes você, né, tem disponível em quase todo canto no país. Um hemograma você tem quase todo o país, né? Uma hidratação com soro você tem quase todo o país. Então, é um pouco aprender mesmo esse manejo inicial para que a gente minimize esse sofrimento e agilize esse diagnóstico e tratamento, né? Porque aí o que ela precisava era de tratamento. O neuroblastoma, só falando um pouquinho do neuroblastoma, é uma doença, é o tumor sólido extracraniano mais comum da pediatria. Corresponde em torno mais ou menos de 7% de todos os tipos de câncer pediátricos. A maioria das crianças iniciam os sintomas com menos de 5 anos. Então, é uma doença caracteristicamente de crianças pequenas, embora possa acontecer nos adolescentes e muito mais raramente nos adultos. Mas ano passado, o raro às vezes chega, né? Ano passado eu recebi um paciente de 18 e outro de 21 anos com neuroblastoma. E é uma doença que ela pode ser classificada como baixo risco, risco intermediário e alto risco. Ela tem um leque de apresentação muito extenso. Então, eu tenho desde doenças, por exemplo, o neuroblastoma neonatal, que pode ter involução espontânea, sem nenhum tipo de tratamento. Aí eu tenho aquelas doenças intermediárias, né, até de baixo risco, mas que podem só ser operadas e resolvidas. Tem os intermediários que podem receber pouquinha quimioterapia, mas a criança fica muito bem, a sobrevida é muito boa. E tem aquele outro extremo, que é a doença muito grave, que já chega metastática e com características biológicas de muito alto risco, e que mesmo fazendo todo o arsenal terapêutico, né, com quimioterapia, cirurgia, radioterapia, transplante de medula óssea, imunoterapia, ainda assim as chances de cura são muito menores. E aí, aconteceu, né, dela
recidivar. E você recebeu ela de Tô. novo recidivada. Ela foi para o interior, no intervalo entre uma quimioterapia e outra. Eu acho que foi um intervalo de uns 2 anos, não foi, Não doutora? De um ano e foi pouco. tudo isso, não, foi 1 ano e pouquinho. Eu tinha sempre notícias dela, porque a senhora estava sempre perguntando, e a senhora. E eu, um tempo ela sumiu, tipo, a gente ficou um tempo sem se falar e eu não tive mais notícias. Eu até pensei que ela já tinha morrido, né? Tinha ido a óbito e tal. Um belo dia, eu tô de plantão, aí eu me chamam para fazer uma transferência de uma criança. E aí eu chego no hospital, quem tá lá carequinha, ela. E ela tava sonolenta, tava com êmese nesse dia, mas estava bem. Eu fiz o transporte dela, ela tranquila, sem intercorrências. Quando ela chegou no aeroporto, ela pediu para descer andando, porque ela queria ver o avião grande. E aí depois eu não vi mais, né? É. Essa criança, infelizmente, ela progrediu doença e acabou falecendo. E quando você soube do falecimento, como é que você sentiu? A mãe entrou em contato comigo. Foi mesmo? Foi. Ela falou o quê? Conta aí Ela pra gente. mandou mensagens. Eu passei nessa última vez que eu vi ela, como eu fiquei muito tempo sem ter notícias, aí eu passei o meu contato para a mãe e pedi que ela sempre me mandasse notícia, porque estava também tentando um tratamento inovador com ela, né? Que a senhora tinha É, conseguido. imunoterapia. E aí eu fiquei esperançosa, na verdade, porque ela foi tranquila, achei que ela fosse ficar bem, na medida do possível, né? Assim, nas condições dela. Aí eu já sabia do óbito, porque o pessoal do hospital me comunicou também daqui, mas a mãe me mandou mensagem. Me agradeceu, falou super bem da senhora, tipo, que a senhora foi um anjo na vida delas, que, que ela teve aquela resistência toda, mas é porque ela tinha medo. E a gente conversou e depois eu não falei mais com ela, mas ela, logo em seguida, ela falou: você pediu que eu te desse notícias da criança e ela descansou. Mas ela te agradeceu. Sim. E ela, Quem tipo, foi um anjo na vida? ela me viu logo no início. Depois eu fiquei um ano e meio sem encontrá-las. E no momento que eu entrei no hospital para fazer a transferência, ela lembrou de mim. Aí eu falei para ela: a senhora lembra de mim? Ela falou assim: lembro. Olha que impacto. É. Olha quanta coisa. Eu tô provocando um pouco isso, Mari, porque às vezes a gente, como médico, fica naquela coisa, né? Que criança pode falecer, que criança né? Às vezes eu já ouvi colegas, mas todas as crianças com câncer morrem mesmo. E não é verdade, tá? Eu quero até ressaltar isso. A maioria das crianças com câncer são passíveis de cura. Muitas vezes a gente que faz diagnóstico tardio e que essas crianças acabam falecendo. Mas eu vou te dizer que eu não sei se foi bem esse o caso que você tinha. Ela tinha uma doença que biologicamente era muito, muito grave. E isso faz com que muitas vezes esses pacientes, mesmo às vezes a gente fazendo, né, correndo com um diagnóstico e sendo rápido nessa transferência para um centro de referência, ainda assim, alguns pacientes vão falecer, porque é uma doença muito grave. Mas, olha quanto que a gente pode fazer diferença na vida deles. Porque eles se sentem respeitados, eles se sentem cuidados. Você pode aliviar sofrimento, cuidando da dor deles. E isso faz com que faça toda uma diferença para o olhar desse cidadão que perdeu um filho para um câncer. Mas ele tinha a coragem de voltar para o médico e agradecer pelo atendimento prestado. E isso, para mim, é de um impacto, porque eu digo, eu falei isso nas aulas lá, eu Foi. falo sempre. O paciente que eu curei é muito, muito grato a mim. Mas aqueles que eu dei uma boa morte, né? Eu digo uma boa morte mesmo, porque a gente cuidou dele durante todo o sofrimento dessa doença, que pode ser muito grave.
quando você consegue fazer isso com muito amor e muito cuidado, eles fazem uma diferença assim tão grande que eles acabam sendo infinitamente mais gratos aos médicos. Então, Verdade. independente do desfecho, né? Se for para curar melhor, claro que a gente sempre quer curar todas as crianças, né? Mas mesmo que você esteja diante de um caso tão desafiador e tão difícil, tão grave, né? De uma agressividade, às vezes, como é um neuroblastoma de alto risco, ainda assim, o papel do médico é muito importante para que a gente minimize todo esse sofrimento, que é uma doença tão sofrida, né? Uma doença que é tão catastrófica aí, porque realmente é uma coisa que impacta todas as esferas, né? Porque a gente pode falar de sofrimento físico, a gente pode falar de sofrimento psíquico, social, né? Essa família tinha um problema de um sofrimento social muito importante, porque a família ela tinha uma doença muito grave que precisava de um tratamento muito intenso e ela precisava ficar em Salvador e o pai morava lá no sul. Essa ida e vinda era muito difícil para essa família, foi muito, muito, muito difícil. Então tem um sofrimento social e aí eu vi Mariana aí, que é Mariana Rocha da Casa de Apoio, a Solange Fraga, em que essa criança ficava, o quanto que eles foram importantes, né, para minimizar isso. Então, a gente tem um sofrimento existencial, né, espiritual mesmo, porque a gente não tem qual é a mãe que não pergunte por que meu filho, né? É muito difícil isso. Mas a gente, como profissional de saúde, na responsabilidade que a gente tem ali, lembrando sempre, né, do nosso propósito, da nossa função diante daquele sofrimento, a gente pode fazer uma diferença muito grande na vida desses pacientes. Escolheu, né? A gente escolheu a medicina, não foi os pacientes não escolheram a gente, mas a gente escolheu estar ali. Então a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? E aliviar sempre, curar às vezes. E eu lembro que essa mãe, ela tinha um outro filho também, né? Que ela teve que deixar aqui para cuidar dessa criança lá em Salvador. Então, para eles foi um pedaço bem difícil mesmo. E era uma família bem humilde também, né? Além de tudo, tinha isso. E ela me falava, dessa última vez que eu encontrei com ela, que ela vinha algumas vezes. Que essa menina fez algumas químios para poder melhorar a questão da dor também, né? A senhora mesma me falou também que uma das vezes foi por conta para diminuir a questão de dor, né? Então, quando ela estava melhorzinha, ela conseguia vir um pouquinho em casa e voltava de novo para Salvador. E a mãe, assim, doutora, a mãe é super grata à senhora. Tipo, ela tem um amor gigante por vocês aí. Foram altos embates. Eu sei. Ela foi uma mãe bem desafiadora. A gente, né? A gente ficou com o coração um pouco apertado mesmo, porque a gente correu para a gente tentar dar acesso a ela, à imunoterapia, mas não é ainda disponível no SUS de forma fácil, então é um caminho muito difícil esse caminho para essas terapias mais inovadoras, principalmente para o SUS, não só para o SUS, mas principalmente para o SUS. Mas eu não sei, eu vou te dizer que eu não sei que mesmo que ela tivesse tido acesso, eu não sei se o desfecho ia ser muito diferente, porque a doença dela era muito, muito grave. Então, mas acho que a gente cumpriu o nosso papel como profissional, né? De ter cuidado dela da melhor forma possível. E foi muito importante todo o tratamento que ela fez, né? Porque, embora ela tivesse carequinha, né? É porque você talvez não tenha visto o meio. Você viu ela no diagnóstico, que ela não estava bem, depois você viu ela na recidiva, que ela também não estava bem. Mas no meio, ela era uma criança linda. Todo mundo se apaixonava por ela no hospital. E era cheia de presentes, cheia de vida.
Então, é uma criança que realmente encantou. E eu digo que os neuroblastomas têm um gene muito próximo das crianças encantadoras ali. É um gene que fica ali do encantamento, porque é muito comum que as crianças sejam assim, essas crianças que todo mundo se apaixona realmente no hospital, né? E ela era dessas. Ela Enfim, era uma graça mesmo. é. Eu peguei ela só nos dois extremos, realmente, né? Foi quando a gente fez o diagnóstico, que ela não estava bem, e essa vez que eu vi ela para transferência, já que ela não voltou mais, né? Que foi quando ela chegou já em Salvador. Meu avião, É, levei ela para ver o avião. tá vendo? Ô, Mari, então, só voltando aqui um pouco, o que que você acha que mudou depois que você aprendeu a reconhecer os sinais e sintomas do câncer infantil? Então, doutor, eu acho que mudou, é o que eu te falei, foi um divisor de águas, realmente. Hoje, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou estudar mais, eu vou procurar mais, vou falar com você ou com outras pessoas que eu consiga falar, para a gente poder tentar resolver isso mais rápido, para que a gente não fique perdendo tempo, né? E a criança sofrendo mais, e como é que eu vou dizer, para o diagnóstico mais precoce. Porque se a gente tem um diagnóstico mais precoce, a gente tem mais chance de ter cura, né? Então, é isso. Eu acho que eu, quando vejo qualquer coisa, chega uma criancinha para mim com um nódulozinho cervical ou qualquer coisa que eu pense que não é reacional, eu vou já tratar de uma outra forma hoje, com outros olhos, sabe? Tentar investigar mais. Chega uma criança para mim que está com uma dor nos membros inferiores, eu já lembro do caso, eu já vou correr atrás para ver Quais o são que os ele... sintomas? Conta aí pra gente. Quais são os sinais e sintomas que te chamam a atenção para um possível câncer? Quando é que você pensa nessa Eu, possibilidade? criança que está emagrecida, que não ganha peso, que tem um hemograma alterado, que tem mais de 3 séries alteradas, né? Que tenha alguma massa visível, algum nódulozinho, eu vou investigar isso tudo. Né? Eu acho que são as coisas que mais hoje me chamam mais atenção, assim. Eu acho que aí a gente pode lembrar de alguns, né? A gente falou febre prolongada, né? Alongar, Que não melhora com antibiótico, como eu tô fazendo assim, tá aparecendo aí. Febre prolongada, dor em membros, eu acho que é uma coisa que chama muita atenção. Seja uma dor localizada, né? Principalmente, por exemplo, no adolescente, que você vai ver aí uma possibilidade de um tumor ósseo, seja uma dor em membros meio disseminada, às vezes é uma metástase, como foi esse caso, mas pode ser um sinal de uma infiltração medular, como nos casos de leucemia. Adenomegalias, eventualmente, a gente vai ter que fazer diagnóstico diferencial aí com as infecções torches, né? Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, Epstein-Barr, mas é uma possibilidade, né? Quando a gente vê gânglios aumentados, as adenites também, eventualmente. Náusea e vômito, né? Principalmente aqueles vômitos em jato, matinais, acompanhados de cefaleia intensas que acordam a criança ou que atrapalham desenvolver. as atividades habituais dela, né? Isso faz com que a gente possa pensar aí na possibilidade de tumores de sistema nervoso central. Pacientes com estrabismo, principalmente estrabismo agudo, nistagmo. Estrabismo eu falo muito porque acima de 3 meses de idade não é comum ter, né? Até os 3 meses a gente pode ver um estrabismo fisiológico, mas depois disso não é para as crianças terem, e se tem, elas precisam ser investigadas rapidamente. Eu até liberei também um reel sobre isso, que o ideal é quando você vê uma criança com estrabismo, você encaminhe para um oftalmologista em até 7 dias. Então, é uma semana para você passar com o oftalmo. Então, não pode demorar de passar. Se a gente deixar, não. E ainda tem isso também, né? Se a gente deixar a regulação fluir o seu caminho, a criança vai progredir doença. Então, a gente que sabe
né? Nós que somos os detentores do conhecimento. E se a gente pensa nessa possibilidade, porque o que eu digo sempre é, se o médico pensar, se ele fizer essa pergunta, será que essa criança tem câncer? Ele muitas vezes vai conseguir fazer esse diagnóstico. Agora, se ele pensar nessa possibilidade, ele não pode deixar o caminho para a regulação decidir o tempo em que isso vai acontecer. E ele precisa tomar para si essa responsabilidade de entrar em contato com o especialista, de brigar por ele lá na regulação, de dizer que não pode esperar, porque a doutora Luciana disse que tem que ser em 7 dias o oftalmo, mas tem que ter, né? Tem que saber argumentar. Então, eu preciso ter o conhecimento para a gente poder saber argumentar e a gente tentar burlar esses problemas que a gente vê no dia a dia mesmo, porque não é fácil, né? Também estar aí na ponta, né? Na rede básica de saúde e precisar realmente fazer esse encaminhamento, né, para um centro de referência e a coisa Às não. vezes, e, por exemplo, na nossa região, doutora, teve uma época que a gente tinha exames que a gente não conseguia pedir na atenção básica, por exemplo. Se eu suspeitasse de um neuroblastoma, eu não conseguiria pedir uma TC, eu teria que mandar essa criança para o especialista. Olha o tempo, mandar essa criança para o especialista, sendo que eu mesma podia pedir, viria com laudo, eu iniciaria tratamento, correria mais rápido, tudo isso. Então, acaba dificultando muito também para a gente fazer o diagnóstico, né? Por exemplo, eu consigo pedir exames básicos, mas exames TC, ressonância, eu não consigo pedir às vezes. E aí eu tenho que ficar indo atrás da regulação do município mesmo, indo atrás de conversar com um com o outro para a gente ver se a gente consegue resolver. Como foi o caso dessa criança. Pois A é, gente suspeitou. isso. Primeiro é essa responsabilidade. Lembrar que o paciente é a ponta fraca, né? Se a gente deixar, a gente fizer o nosso pedido, entregar para ele e deixar na mão dele para ele resolver, isso não vai resolver. Que poder Não, que. Se a gente tendo dificuldade com a regulação, qual é que é a chance do paciente resolver isso com a regulação? A chance é mínima. Então, se você acha que é algo grave, você precisa tomar essa responsabilidade de encaminhar. Agora, também eu queria chamar a atenção, porque às vezes a gente está lá na rede básica e a gente acha que a gente só consegue encaminhar para uma avaliação com a especialista se a gente tiver os exames. Então, a intenção aqui é que o médico da rede básica saiba o mínimo, né, para que ele faça a suspeita e que ele possa encaminhar para um centro de referência de uma forma mais rápido mesmo. E não tenha, e ele tenha a segurança de que, mesmo sem os exames, a suspeita dele é digna, né, é válida. E por isso, se ele encaminhar, ele vai conseguir fazer esse diagnóstico. Porque às vezes é até melhor para mim, que estou aqui no centro de referência, que o paciente faça a ressonância aqui no centro de referência. Uhum. Porque muitas vezes essa imagem que foi feita lá na rede básica, porque eu vejo isso acontecer muito, né? Porque aí fica esperando a ressonância, então demora para esperar a ressonância. E aí, quando chega aqui, a imagem não tá boa, eu não consegui acesso, vem num CD que eu não consigo abrir, ou não tenho acesso lá para a imagem. Então, acaba que muitas vezes o cirurgião quer que repita o exame todo de novo aqui. Então, esse tempo que eu perdi esperando uma ressonância, ele podia ter economizado chegando mais rápido para o centro de referência, entendeu? Então, isso é um alerta, mesmo por aqui. Os pediatras e os médicos generalistas, médicos da saúde de família, os que estão na UPA, nas emergências, né? Você que estava no SAMU, né? Então, você vê que quantos médicos podem ver uma criança, né? Eu tive recente um caso de um paciente que fez um caminho assim super longo durante 7 meses, passando por vários médicos em pelo menos 2 estados, porque ele estava lá em São Paulo.
e aí veio transferido para a Bahia, e muitos desses médicos não conseguiram fazer o diagnóstico, ou talvez até eles tivessem suspeitados, mas eles não souberam manejar esse paciente para que ele chegasse rapidamente a um centro de referência, né? Então é muito, muito importante essa divulgação para que a gente mude de fato a realidade. Se a gente for pensar que em países desenvolvidos, né, lá na Europa, Estados Unidos, você tem uma chance de cura do câncer infantil já acima dos 80%, e aqui no Brasil você mantém aí umas taxas de 45%, 50%, 60% no máximo, dependendo do centro de referência e do estado que esse paciente está tratando, a gente aqui tem uma oportunidade muito grande de melhorias, né? Então é muito, muito importante que a gente... A gente precisa de ter mais capacitação, né? Não do básico mesmo, na ponta, né? Seja para emergencista, seja para atenção básica, médico da família, quem seja. Para a gente poder refinar um pouquinho melhor esse diagnóstico E você acha o que desses médicos? Você acha que eles têm interesse, que eles não buscam? Como é que você pensa isso? Você que está aí na rede básica. Doutora, eu não sei se eles não buscam, mas eu acho que deveriam correr mais atrás, né? Porque eu acho que a gente nunca sabe tudo, acho que a gente nunca vai saber tudo da medicina, nunca, por mais que a gente tenha 100 anos de profissão. Todo dia muda, todo dia é uma coisa nova, e a medicina é muito ampla, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que viver no constante aprendizado, o tempo todo. E procurar cada dia mais ficar melhor para atender os pacientes. E como é que arranja tempo para isso? Arranja. Como? Me conte aí. A gente passa plantão, a gente corre, viaja o final de semana, que seja, arranja tempo. Quando a gente quer, eu fiz a pós de pediatria, estou fazendo mais 2 pós agora, estou fazendo mestrado, e esse final de semana eu estava em Salvador fazendo paus. Então, assim, quando a gente quer, a gente realmente consegue, a gente corre atrás. Não é fácil, não é, mas a gente precisa arrumar tempo para isso. Porque se a gente ficar aqui só no interior, atendendo, trabalhando, a gente nunca vai sair da mesmice. Como diz o ditado, nós seremos médicos de pirona, paracetamol e, no máximo, bezetacil. E não é isso. Não é isso que eu quero para mim. Não é esse legado que eu quero deixar. Eu fico assim pensando, né? Porque a gente reclama muito, né? Da medicina exercitada nos interiores, às vezes, né? Mas vocês que estão aí, vocês são os médicos que vão cuidar, inclusive, de vocês mesmos, da família de vocês, porque vocês moram aí. Então, eu fico pensando, poxa, precisa realmente ter uma coisa pessoal, né? Eu acho que, assim, claro que, idealmente, a gente deveria ter apoio institucional, né? Que as prefeituras, eu vi aí alguém comentando que as prefeituras deveriam investir em cursos e tudo. Eu acho que sim, que a gente, né, precisa ter um apoio realmente, que a instituição com que a gente trabalha nos ajude realmente a melhorar, mas eu acho que também tem um papel próprio, né? Porque, como você disse, nós somos os responsáveis pela medicina que a gente exerce, né? E eu digo muito isso porque, assim, quando eu faço um carimbo lá de um pedido de um exame, que eu prescrevo um paciente, é o meu carimbo, é o meu nome. Então, por melhor instituição que eu esteja, no fim das contas, a responsabilidade perante aquele paciente é minha. Fui eu que prescrevi, fui eu que assinei. E é meu nome que ele vai levar. É o que eu falo. Independente, né? Diga. É o que eu falo sempre. Eu acho que a única coisa que a gente tem é o nome. E aí, pensando mais uma vez no interior, aqui todos se conhecem. Uma vez que você faz alguma coisa que não condiz com o correto, já foi. Seu nome caiu na boca do povo e já era. E o contrário é
dinheiro também, né? Também, também. Mas assim, por isso que a gente tem que procurar todos os dias Pois é, eu estar vi alguém especializando. a doutora Marielle, cadê? Deixa eu procurar aqui. Ela falou, ó, grande doutora Marielle Pinto, pra cima, elogiando, porque eu acho que é isso também, né? Então é o nosso nome que tá ali e é a nossa responsabilidade, é a nossa imagem. E aí eu me lembro que eu tinha uma professora minha que dizia assim, um bom estudante é um bom residente, é um bom médico. Conclua o contrário. É, Não é verdade? é verdade. Tem, assim, toda vez que eu vejo, hoje mesmo eu atendi uma criança, que foi engraçado, porque ela veio com a irmã, eu estava examinando a mais velha e a mais nova estava, eu também quero ser médica, eu também quero ser médica. E aí ela ficou me ajudando, me ajude aqui, pega aqui o esteto, pega aqui, não faz aqui, carimba aqui para mim. E aí ela estava falando, mas uma das coisas quando a criança fala que quer ser médico, a primeira coisa que eu pergunto é, você gosta de estudar? Porque, meu filho, não dá para fazer medicina se não gostar de estudar. Tem que estudar, tem que se atualizar. A medicina agora, então, com essa revolução aí da, medicina, da inteligência artificial, a gente está mudando, assim, ó, o conhecimento está vindo, assim, ó, em bolos, né? Depois, acho que a pandemia veio para acelerar isso tudo. Então, é muito conhecimento, né? E se a gente não tivesse atualizando o tempo inteiro, é o tempo inteiro, porque antigamente as coisas mudavam, assim, a cada 10 anos, a cada, sei lá, 15 anos. Hoje, a medicina que eu faço hoje, a, a, não é a mesma medicina que eu fiz antes da pandemia. Antes da pandemia foi outra coisa. Hoje já é outro cenário. As medicações já estão muito mais atualizadas, a forma de você conduzir o paciente é completamente diferente. Então, se a gente não estivesse atualizando, realmente a gente não vai. Pra trás. E ainda tem um outro fator, né? Que a gente está com um monte de faculdades de medicina abrindo por aí, né? E nem sempre com a qualidade aí fora. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo, porque nem sempre a gente consegue ter aquele ensino básico, né? E que depende também do aluno ir buscar e buscar e buscar. Eu assisto, às vezes, aula no trânsito. Eu coloco a aula no celular, coloco no carro, né? Para poder ouvir e vou assistindo do jeito que dá, às vezes, no podcast, nesses podcasts médicos que a gente vai ouvindo e vai se atualizando, mas tem que aprender a estudar, não tem Não jeito. tem. Não tem outra, não tem uma mágica, né? Medicina não tem mágica. Medicina é sentar e estudar. Não tem outra coisa. Você não vai aprender por osmose. Nem médico de orelha, né? Que o pessoal de antigamente fala. Vai ser médico de orelha. Não dá para ser assim. A gente tem que procurar, eu acho. E assim, doutora, depois que eu terminei a pós, eu fui para São Paulo, fiz um curso de urgências e emergências pediátricas, que eu fiquei assim maravilhada também, com um curso muito bom. E é todo dia fazendo uma coisa nova, porque senão não dá. E eu quero ser uma médica de excelência. É o que eu almejo um dia ser uma médica de excelência. Então, por isso, eu preciso correr atrás. Tá? Mas já é só. Eu digo assim, depois, hoje, a gente tem a inteligência artificial que facilita muito esse conhecimento técnico, né? O que a gente precisa é ter essas habilidades socioemocionais, é ter esse olhar cuidadoso com o paciente, é ter esse senso de responsabilidade, né? De estar se atualizando, mas também de correr atrás do seu paciente, de buscar, de cuidar dele, de zelar pelo bem dele, né? Por minimizar esse sofrimento, por acolher esse paciente. Então, eu acho que o conceito do que é um bom médico, ou esse médico de excelência, o que é que você diria? Diga aí para mim, o que é que você acha que é um médico de excelência? Excelência, eu acho que tem que ter tem que ter a sensibilidade com o próximo, porque eu acho que o momento que a vida do outro passa a não te importar mais, você não serve para ser médico, começa por aí, mas você tem que ser bom tecnicamente falando. Principalmente na área é a área que eu gosto. O que eu gosto de fazer é o PH, é minha paixão. Eu saio de todos
os outros trabalhos, mas a PH é minha vida, assim. É PH, desculpe. PH é medicina, SAMU, é transferência, paciente grave, né? Eu gosto disso, emergência. Então, eu acho que ali você tem muito pouco tempo para pensar. Então, você tem que ser bom tecnicamente falando. Se você não for bom tecnicamente falando, seu paciente vai morrer. Você tem que ter as duas coisas, empatia pelo próximo e ter técnica. Tem que ter responsabilidade, esse senso de Isso. responsabilidade. Tem que ter o conhecimento, tem que estudar e tem que ir atrás também. Mas ainda acho que hoje eu diria que esse senso de responsabilidade e da empatia ainda vai ser mais importante até. Tem que ter um conhecimento mínimo, né? Não dá para poder você não ter. Mas com a quantidade de informações que se roda hoje, é impossível a gente ter todos os conhecimentos na nossa cabeça. É impossível. E aí a inteligência artificial vai entrar forte. Em breve a gente vai ter um alívio, mas vai exigir do médico esse outro olhar. Ai, Mari, tá vendo que você não é nada tímida? Eu Começamos sou um pouco. já estamos aqui, ó, últimos minutinhos da live. Eu adorei conversar com você. Eu estou assim encantadíssima. Se eu já era sua fã, com toda a história, né, que a gente teve aí com essa paciente, com todo o cuidado que você teve com essa paciente, que fez muita diferença, né, para essa paciente. Agora com essa live, então, que você derrotou aqui meu coração, entendeu? E me deixou assim de boca aberta e muito feliz por poder ter assim, ajudado a construir um pouquinho dessa história toda e esse olhar diferenciado, né, que hoje você tem. Muitíssimo obrigada. Agradeço, doutora, pela oportunidade. A senhora foi realmente assim um anjo que eles colocaram aqui, porque eu tenho certeza que através da senhora a gente vai conseguir ajudar outras crianças. Porque toda vez que eu mando uma mensagem, a senhora me responde assim de imediato, né? Sempre falando sobre pacientes. Então, eu acredito que essa parceria aí vai longe. E eu quero te convidar para vir conhecer minha região e, quem sabe, a gente fazer uma palestra aqui para os médicos da atenção básica e os médicos da emergência, né? Vamos Vamos sim. Super importante. Adorei. Muitíssimo obrigada. Deixa aí os seus últimos recados para ir para o pessoal da rede básica, esses médicos da saúde da família, os pediatras. Fala aí a sua última mensagem. É o que eu já falei, eu acho que a live toda é que a gente tem que procurar conhecimento. E também temos que ter um olhar diferenciado, porque quem está ali com a gente é sempre o amor de alguém. Eu sei que nem todos os dias nós estaremos no bom dia também, mas a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível e sempre aliviar a dor do outro. E a senhora é demais mesmo. Falou que a doutora Lu é demais, é verdade. E você que mais, adorei, muitíssimo obrigada pela coragem por estar aqui, foi maravilhoso. Eu que agradeço pela oportunidade, de verdade. Manter essa parceria, porque isso vai fazer diferença na vida de muitas crianças. E eu vou é isso que a gente está aqui. Vamos marcar para a senhora vir dar uma palestra para os meus colegas daqui da região. Combinadíssimo. Eu acho que eles vão adorar, eu acho que eles vão aderir bastante, assim. Vai ser muito bom para eles também, como foi para mim. Maravilha. Um beijo, gente. Muito obrigada, Mari. Obrigada a todos que estavam aqui. Um beijão. Beijo, tchau.